Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. No planeta Terra, menos de 3% do volume de água é doce, sendo que mais de 99% estão sob a forma de gelo e neve nas regiões polares ou em aquíferos muito profundos. Do que resta, quase metade está nos corpos de animais e vegetais, como umidade do solo e como vapor d'água na atmosfera. E a outra metade está disponível em rios e lagos. O Brasil detém 12% da reserva de água doce de todo o planeta. 80% se concentra na região amazônica, onde vive apenas 7% da população. Ou seja, sobram 20% que estão distribuídos desigualmente pelo país. Hoje, cada habitante utiliza de 210 a 550 litros de água por dia. Entre os países que menos gastam água no mundo, o consumo cai para 110 litros diários. Segundo a Agência Nacional de Águas, a cobrança pelo seu uso está previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos e tem como objetivo estimular o uso racional de água, mostrando que ela é finita e dotada de valor econômico. E ainda usar esses recursos arrecadados para investimentos na recuperação e preservação dos mananciais das bacias hidrográficas. Para sabermos a respeito, é nosso convidado Patrick Thomas, gerente de cobrança da ANA, Agência Nacional de Águas. Obrigado por ter vindo, Patrick, é um prazer recebê-lo. É um prazer participar do programa. Patrick, antes da gente começar a falar sobre tudo isso, eu quero saber o que são rios que podem ser cobrados esse uso de água? O que são rios da União? Bom, nós temos dois tipos de rio no país, os rios de domínio da União ou os rios estaduais. Os rios de domínio da União são aqueles que cruzam mais de um estado da federação ou servem de fronteira com o Brasil e outros países. Já os rios estaduais são aqueles que nascem e têm a sua foz dentro de um único estado. Portanto, eles pertencem ao Estado e são administrados pelo governo do Estado. Os rios de domínio da União são administrados pela União por meio da Agência Nacional de Águas. E como é que é feita essa arrecadação, essa cobrança? Por exemplo, então vamos pegar lá o Rio Paraná, que cruza vários estados dentro do território brasileiro. Como é que é feita a utilização, a cobrança do uso desta água? O primeiro passo para implementar a cobrança numa bacia é a criação de um comitê de bacia, que é uma espécie de um parlamento das águas daquela bacia. Ele é formado pelo poder público, os governos, pela sociedade civil e pelos usuários de água, que em última instância são aqueles que vão pagar pelo uso da água. Esse comitê, ele toma decisões relacionadas à gestão de águas naquela bacia, como, por exemplo, implementar a cobrança. Uma coisa importante é que nem todas as bacias do Brasil, ou todos os rios, vão ter a cobrança. É um instrumento que vai ser implementado nas bacias onde a gente tem problemas mais sérios relacionados à água, como a poluição, um exemplo claro é da bacia do Rio Tietê, em São Paulo, ou problemas de quantidade de água, onde a gente não tem mais água disponível para os usuários poderem utilizar, como as cidades, as fazendas, as indústrias e outros usos. Então, nessas bacias que já têm um problema crítico de água e que também são bacias estratégicas para o país, é que se deve implementar a cobrança, mas somente se o comitê daquela bacia decidir que o instrumento deve ser implementado. Por exemplo, a bacia do Rio Paraíba do Sul, que engloba São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, e serve de manancial para a região metropolitana do Rio de Janeiro, uma das maiores do país. Essa bacia, em 2002, entendeu que ela tinha um problema de escassez, um problema de falta de água e decidiu implementar a cobrança. Então, em 2003, começou a cobrança pelo uso da água naquela bacia. Em seguida, a segunda bacia que implementou foi a bacia do Piracicaba, que tem uma série de indústrias na região de Americana, Limeira, Jundiaí, Piracicaba e outras cidades, e também atende por meio de uma transposição, que é a retirada de água de uma bacia para outra bacia, atende a região metropolitana de São Paulo. Metade da água que os paulistas bebem vem da bacia do Rio Piracicaba, de outra bacia. E por que isso? Porque o Rio Tietê, que está na região metropolitana de São Paulo, ele está com a qualidade degradada, ele está poluído, isso não precisa ser especialista para saber, né? E não há água mais disponível, então, na bacia do Rio Tietê, e a região metropolitana de São Paulo tem que buscar água em outra bacia, mais longe, que é a bacia do Rio Piracicaba. Então, essa bacia, por todos esses problemas, ela decidiu implementar a cobrança, o seu comitê, e assim começou em 2006. E, na sequência, as outras bacias vão discutindo e implementando o instrumento. Recentemente, começou na bacia do Rio São Francisco, né? Uma bacia muito importante para o país, porque envolve 7 unidades da federação, é o Rio da Integração Nacional, tem uma transposição que
usa águas do Rio São Francisco para levar água para o Nordeste, né? E também já iniciou a cobrança na bacia do Rio São Francisco. A próxima bacia é a bacia do Rio Doce, onde está localizado o Vale do Aço, no interior de Minas Gerais, e do Espírito Santo, que deve implementar esse instrumento. Eu achei interessante porque em todo o exemplo que eu dei quando a gente começou a conversar, eu falei sobre o consumo do cidadão. E você falou uma coisa muito interessante, que é o consumo das indústrias, né? Então vamos pegar o exemplo, por exemplo, uma empresa que produz refrigerante. O consumo básico dela é de água, né? O grande uso dela e o comércio dela, ou seja, ela não pagava pela obra-prima necessária para fazer esse produto. E agora ela paga? É assim que funciona? Exatamente. Agora ela paga. Não só refrigerante, como de cerveja, como de siderurgia, laticínios, aí também as fazendas, criação de gado, as cidades. E com essa cobrança, a tendência é que os usuários passem a usar água de forma mais racional. A gente observa nas bacias onde a cobrança é implementada, antes mesmo da cobrança começar, os usuários já se mobilizam para diminuir os seus usos, para pagar menos, né, em relação à cobrança. E ao longo, né, da implementação da cobrança, a gente também percebe algumas modificações no comportamento dos usuários. Então, por exemplo, no caso da fábrica de refrigerante, ela pode diminuir a quantidade de água que ela usa na planta dela, no processo industrial, a quantidade de água que ela capta do rio, a quantidade de poluição que ela lança de volta no rio, porque também existe uma cobrança pelos poluentes que são lançados no rio, porque eles causam a degradação dos rios, e com base na cobrança, as indústrias passam a ter um comportamento mais racional no uso da água para poder pagar menos. E esse recurso que elas economizam na cobrança acaba também ajudando a cobrir os investimentos que são necessários para ela poder se tornar mais racional. Então você cria um círculo virtuoso, né? Ela diminui o uso, paga menos, com o que ela economiza, ela investe na diminuição do uso e paga menos, e você vai com isso diminuindo cada vez mais o uso e liberando mais água para os outros usuários que estão na bacia. Porque hoje, essas bacias que eu mencionei, como a do Paraíba do Sul, a do Piracicaba, elas estão localizadas em regiões altamente industrializadas, onde já não há mais água disponível para novas indústrias. Então a água passa a ser um fator de limitação do desenvolvimento econômico, né? Eu quero instalar uma indústria naquela região próxima de São Paulo e eu não posso porque eu não tenho mais água. Então a cobrança vem para induzir o uso racional e com isso diminuir a quantidade de água que é usada hoje para liberar mais água para outras indústrias se instalarem naquela bacia, trazendo renda, trazendo emprego e trazendo desenvolvimento econômico para aquela região. E na prática, esses recursos arrecadados, eles estão realmente sendo aplicados para a manutenção desses mananciais? Olha, esse é um ponto fundamental da cobrança, né? Se não houvesse a garantia absoluta de que os recursos voltam para a bacia e são aplicados nas ações de recuperação da bacia, dificilmente os comitês iriam aprovar a implementação da cobrança. Porque a cobrança não é implementada por lei, ela não é um imposto, não é uma obrigação. Para que haja cobrança, é necessário que o comitê, aquele parlamento das águas, uma espécie de condomínio das águas da bacia, ele decida implementar a cobrança. Como os usuários que vão pagar são membros do comitê, se eles não concordarem com a cobrança, não vai haver cobrança naquela bacia, né? Então, se o recurso não voltasse integralmente para a bacia, se não houvesse uma legislação que obrigasse a ANA a devolver o recurso integralmente para a bacia, dificilmente a gente avançaria na cobrança no país. Então, existe essa legislação e a ANA é obrigada a devolver todo o recurso arrecadado para a bacia. Não pode ficar um centavo em Brasília com a ANA. E para que a gente possa entender realmente, quem é que vai pagar, desembolsar esse valor? Olha, todos os usuários que usam água dos rios, lagos ou dos aquíferos, né, que é a água subterrânea dos poços, eles estão sujeitos à cobrança. Então, uma cidade, uma indústria de refrigerante, de cerveja ou qualquer outra indústria, uma fazenda que use água para irrigar a sua plantação, um criador de gado que usa água para alimentar, né, saciar a sede dos seus animais. Enfim, qualquer usuário que retire água do rio ou de outro corpo hídrico, como lagoa, reservatório, ele está sujeito à cobrança. No entanto, existe um limite abaixo do qual os usuários não estão sujeitos à cobrança, tá? Que varia de bacia para bacia. Então, o pequeno produtor, por exemplo, ele não vai estar sujeito à cobrança. Uma pequena cidade também não vai estar sujeita à cobrança, ou uma indústria bem pequena também não vai ter que pagar pelo uso da água. E cada comitê decide qual é esse limite. Por exemplo, no São Francisco, é de 4 litros por segundo de água. Então, quem usa menos de 4 litros por segundo não está sujeito à cobrança. Para você ter uma ideia,
Isso equivale a uma propriedade de mais ou menos 10 a 20 hectares. Então, um irrigante com uma propriedade de 10 a 20 hectares não estaria sujeito à cobrança na bacia do Rio São Francisco. Então, por exemplo, para a gente materializar essa ideia, se a pessoa tem o sítio dela, vive daquela produção, produz arroz, feijão, tem lá 3, 4 cabeças de gado, produz o seu próprio leite, ou seja, a manutenção, faz a sua manutenção, a sua sobrevivência, teoricamente, pelos seus cálculos, essa pessoa não vai pagar. Não vai pagar. Não existe Sendo uma esse pequena risco. propriedade, ela não vai pagar. Mas é importante dizer que essa é uma decisão do comitê da bacia. O comitê é que vai definir qual o tamanho da propriedade que é considerada como pequena e aí não vai estar sujeita à cobrança. E isso pode variar de bacia para bacia. Pelo seguinte, tem bacias que têm uma qualidade da água, uma quantidade mais crítica, uma situação mais crítica. Nessas bacias, qualquer uso é importante, mesmo os pequenos, porque aquele pequeno uso interfere. Num rio que já não tem mais água, qualquer novo uso vai interferir. Numa outra bacia que tem mais quantidade de água, aí um uso pequeno ou até um pouco maior não vai ser tão importante, tão significativo. Então, isso varia de bacia para bacia, né? E você falou que algumas bacias já estão cobrando, outras vão começar a cobrar. Como é que está isso? Olha, nós temos na bacia do Rio Doce hoje uma discussão bastante avançada com relação à cobrança. É possível que ainda neste ano se inicie a cobrança na bacia do Rio Doce, que envolve Minas Gerais e o Espírito Santo. E ela é muito conhecida por conta do Vale do Aço, né? A própria Vale do Rio Doce, que é uma empresa que está instalada nessa bacia, e várias outras indústrias de mineração que estão instaladas nessa bacia. Também temos bastante uso de água para a indústria de papel e celulose, né? A produção de papel, nós temos muitas plantações de eucalipto nessa bacia, que é utilizado para a produção de papel. Na sequência, nós imaginamos que a próxima bacia que deve implementar a cobrança deve ser a do Paranaíba, né? Que é uma bacia que envolve os estados de Goiás, o Distrito Federal, Minas Gerais também e o Mato Grosso do Sul. E a partir daí vai depender da criação dos comitês. Como eu falei, se a bacia não tem comitê de bacia, então não vai ser possível implementar a cobrança. À medida que os comitês forem sendo criados e esses comitês tomarem a decisão de cobrar, a cobrança vai sendo implementada. Agora, é importante lembrar também que os rios de domínio estadual, aqueles que nascem e têm a foz dentro de um estado, também podem ter cobrança. Depende de uma decisão do comitê de bacia daquele rio estadual, né? Nós já temos no estado do Rio de Janeiro todos os rios em cobrança. No estado de São Paulo já temos 3 bacias até o final de 2010 que havia implementado a cobrança, e em Minas Gerais também temos 3 bacias que já implementaram a cobrança. Então, somando todas as bacias do país, nós já temos 19 bacias hoje que implementaram a cobrança pelo uso da água, e a tendência é que esse processo avance e cada vez mais bacias implementem o instrumento. Patrick, se as pessoas tiverem alguma dúvida, elas podem acessar algum site para trocar uma informação com vocês? Claro, nós temos uma página de cobrança na Agência Nacional de Águas, que pode ser acessada pelo endereço www.ana.gov.br. E na página da ANA tem um link direto para a página de cobrança. Quero agradecer a sua entrevista, obrigada por ter vindo, um ótimo trabalho. Foi um prazer estar participando do programa com vocês hoje. E o nosso entrevistado foi Patrick Thomas, gerente de cobrança da ANA. E você pode rever essa entrevista, é só acessar www.youtube.com/tvnbr. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.